Dia. Bom dia, turma. Deus abençoe o dia de vocês. Quem embora, hein? Deixa eu conectar aqui. Tem notícia? Estão me ouvindo bem? Fala, galera. Bom dia, bom dia. Ô Dani, você tá meio sumida, não tá não? Eu tô achando. Bom dia, Inês. Bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia, turma. Bom dia, Lulu. Bom dia, Fátima. Bom dia, Carlinha. Bom dia, Cláudia. Bom dia, Juju. Bom dia, Roberta Nascimento. Bom dia, Dri Prata. Glória a Deus, né? Quinta pra cá não foi fácil. Eu imagino. Trator passou em cima de você? Eu imagino, filha. Nós oramos por você, acho que foi desde sexta. Desde sexta nós oramos por você. Falei de você ontem, falei de você aqui sexta. Sabia que não ia ser fácil. Mas Deus dá graça, né? Amém? Vamos orar? Vamos falar com o Pai? Convide alguém para estar com a gente aqui nessa manhã. Aleluia. Bom dia, Pai. Bom dia, Espírito Santo. Bom dia, Senhor Jesus. Nesta manhã nós te damos graça, porque o Senhor é bom e sempre nos ouve, Pai. Isso aí é incontestável. Nós vamos sempre dizer e vamos falar e vamos orar, vamos clamar e buscar Tua presença. E o Senhor sempre vai nos ouvir. Obrigado, Papai. Muito obrigado. Obrigado porque nada nos separa do Teu amor. A palavra nos diz que quando Daniel, ele foi orar, desde o primeiro dia, a oração dele foi ouvida pelo Senhor. Então, por isso nós sabemos, Pai amado, que as nossas orações também são ouvidas. Que hoje seja mais uma manhã cheia da Tua presença, que hoje seja uma manhã mais cheia do Teu poder, Pai. Venha em nós, transforma, muda a nossa mente. Eu peço ao Senhor que derrame o Seu sangue sobre as nossas vidas, purifica-nos de todo mal. Pedimos perdão, Deus, pelos nossos pecados, pelas nossas iniquidades, pelas vezes, Deus, que ofendemos o Senhor, ofendemos a Tua santidade, Pai. Em nome de Jesus, nos perdoa. Purifica-nos agora, nos leva a um lugar de intimidade com o Senhor para que possamos ser transformados, Pai. Que a vontade do Senhor, ela possa ser revelada a nós, que nós possamos caminhar debaixo dessa revelação da Tua vontade, Pai. Em nome de Jesus, muda o nosso caráter, muda, meu Deus, a nossa forma de pensar, nos dê sabedoria espiritual, nos dê conhecimento e discernimento, Pai, para que nós possamos completar a carreira que um dia o Senhor estabeleceu para nós. Colocamos a nossa vida nas Tuas mãos e te pedimos, fala conosco. Trabalha, Deus, na terra do nosso coração, para que essa palavra, ao entrar, ela possa germinar e produzir frutos. A 30, a 60, a 100 por um, em nome de Jesus. Guarda a nossa casa, a nossa vida, o trabalho, o carro, o lugar onde nós estamos, Pai, que o Senhor venha guardar. Dê a cada um excelente dia, cheio da Tua alegria, cheio da Tua presença, cheio da Tua paz, cheio de ânimo, Deus, em nome de Jesus. Que hoje seja mais um dia de desfrute na Tua presença. Amém e amém. Amém. Bom dia, turma. Bom dia. Bom dia, tia Janinha. Bom dia, Valdilene. Bom dia, Suelen. Bom dia, Fran. Glória a Deus, viu? Feliz por vocês estarem aqui. Que a graça de Deus e a paz, ela possa habitar no seu coração, em nome de Jesus, em Jesus' name. Não é assim? Efésios 3. Vamos lá comigo? Efésios 3. Glória, glória. Deixa eu mudar aqui. Aleluia.
Vai acordando aí, ó. Glória, glória, aleluia, vencendo, vem Jesus. Bom dia, Rose. Já refugia a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Quem gosta dessa música? Eu amo essa música, adoro. Marca-texto, caneta, lapiseira. Vamos lá. O plano de Deus é revelado. Então vamos continuar a leitura. Quando penso em tudo isso, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, para o bem de vocês, gentios, tomando por certo a propósito que vocês sabem que Deus me deu essa responsabilidade especial de estender a graça a vocês. Então vamos lá. Quando eu penso em tudo isso, nós vamos precisar voltar lá atrás e entender, né? A parte que fala, o último parágrafo do capítulo 2. Vamos para o último parágrafo do capítulo 2. Portanto, vocês já não são estrangeiros e forasteiros, mas co-cidadão do povo santo e membros da família de Deus. Juntos somos sua casa, edificados sobre o alicerce dos apóstolos e dos profetas, e a pedra angular é o próprio Jesus Cristo. Nós finalizamos o capítulo 2 ontem, falando sobre a questão de nós sermos famílias de Cristo. Ele nos uniu por meio do teu amor, né? O amor de Deus, a generosidade dele, a misericórdia dele é tão grande sobre as nossas vidas que ele nos une com ele novamente por meio de Cristo Jesus. Então, hoje, eu e você, nós somos famílias de Cristo. Então, para a gente poder entender agora o capítulo 3, nós vamos precisar lembrar do que nós lemos no capítulo 2, no final. Então, ele está falando um templo para o Senhor. Agora, nós não somos mais estranhos e nem forasteiros, mas co-cidadão do povo santo, membro da família de Deus. Ele está falando o seguinte, olha, gentios, vocês aí, povo que não tem terra, vocês, povo que não se sente pertencido a lugar nenhum, estrangeiro, vocês já não mais são estrangeiros, muito menos forasteiros, você não é mais um povo estranho, né? Vocês são co-cidadãos do céu. Então, nada do que as pessoas venham falar com a gente vai nos tirar essa certeza de que um dia nós iremos morar no céu com o nosso Pai. E aí ele vai falar, quando eu penso em tudo isso, que nós somos unidos a Deus, eu, Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, para o bem de vocês, né, tomando por certo o propósito que vocês sabem que Deus me levantou com a responsabilidade de estender a graça a vocês, ele está falando aqui agora que a graça não é só mais para o judeu, porque os judeus, eles se sentiam mesmo um povo separado. Eles eram separados e eles se sentiam separados, né? Só que agora a graça vem e a graça se estende ao gentil. E glória a Deus por isso, porque eu e você, nós somos gentios. Essa graça chegou até nós. Aí Paulo vai falar que ele teve essa responsabilidade de pregar para o povo gentil. Paulo, ele foi chamado para os de fora. Pedro para os de dentro. Então Pedro trabalhava com o povo que já era crente, com o judeu. Paulo trabalhava com gentil, aquele que não era judeu. E eu falo que isso é muito importante você identificar. Vou te falar algo, tirar essa franja aqui da minha... franja. Tirar essa franja daqui, ó. Peraí. Vou falar para vocês identificarem isso também. Por quê? Porque tem muitas pessoas que às vezes acabam operando para o público errado. Você precisa ter uma certeza no seu coração, e se você não tiver essa certeza, peça ao Senhor que Ele fale ao seu coração, porque às vezes você está inserido dentro de um contexto da igreja e você não foi chamado para cuidar das pessoas de dentro. Você foi chamado para anunciar o evangelho para as pessoas de fora. Então você precisa identificar para qual público o Senhor te chamou para poder alcançar. Paulo, ele foi chamado para gentil. Ele pregava de uma forma que alcançava os gentios. A mesma forma que você prega para gentil, você prega para judeu? Não. Você não vai pregar da mesma forma para ambos os públicos. É de forma diferente, embora o evangelho ele é único. Vai ter pastores que são pastores de dentro. Vai cuidar de dentro da igreja, vai visitar todo mundo, vai estar em todas as casas e blá, blá, blá. Esses são os pastores para os judeus, né? Os de dentro, né? Os que já estão aqui no corpo. E vai ter pastores que foi chamado para os gentios, os de fora,
né? Os que estão perdidos, os que estão no mundo. E hoje a certeza que eu tenho no meu coração é que eu fui chamado para pregar para gentil. Graças a Deus o Senhor me deu essa clareza no coração. Eu cuido de muitas pessoas dentro, trabalho com adolescente hoje, já trabalhei com jovens, cuido de pessoas. Tem as meninas que trabalham comigo, que caminham comigo, que são as minhas discipuladas. Mas o meu chamado é para fora. Meu chamado é missionário, meu chamado é para alcançar vidas fora e trazer para dentro. Entende? Igual hoje. Hoje na internet eu consigo alcançar muitos desviados. Consigo alcançar muitas pessoas que são um público bem eclético. Igual, por exemplo, eu não tenho problema nenhum em falar isso, eu espero que não seja uma ofensa para ninguém, mas eu já tive aqui na live pessoas que vão na Umbanda que me assistem e que são edificados pela minha vida. Eu não venho só para um público de dentro da igreja evangélica. Tenho vários católicos que estão aqui me assistindo agora. Tem pessoas que são homossexuais que me assistem. E toda vez que eu vou tocar em assunto que a Bíblia trata desse assunto, eu sempre vou tratar com muito cuidado, porque eu acho que é só a pessoa que vive é que vai saber o que ela passa, é só a pessoa que está dentro daquele contexto, sabe por que ela está ali naquele contexto. Então, hoje, para mim, eu nunca vou pregar religião, eu vou pregar Jesus. E se você gostar desse Jesus, você aceita ele como seu salvador. Mas hoje eu tenho uma certeza no meu coração que as minhas palavras é para quem é gentil. Agora a Cacau, a Claudinha, né? Ela foi chamada para judeu. A palavra dela é mais dura, a palavra dela é de correção. Ela, fala assim, o tempo todo, vigia, vocês não podem fazer isso não, isso aqui tá errado, não vou sentar nessa mesa porque vocês não param de falar disso. Cacau, várias vezes, ela já levantou de mesa, sabe? Ela levanta mesmo, ela não tá nem aí. Se o assunto não tiver edificando, ela levanta, sai fora, não volta. Mas ela também tem sabedoria para alcançar pessoas que ainda não são cristãs. Mas ela tem um chamado mais duro. Ela foi levantada para falar com quem é cristão. Então, para escutar uma palavra da Cacau, você já tem que ser crente, porque ela é mais dura no falar. E ela cobra muito mais, né? Você está lendo Efésios capítulo 3? Isso. Eu sempre deixo o tema fixado em cima no nome da live. Então, hoje eu tenho essa certeza que o meu chamado é para fora, cuidar de pessoas fora, alcançar fora. Cacau tem chamado para cuidar de dentro. Né? Assim era Paulo. Paulo falou o seguinte: eu recebi de Deus essa oportunidade de pregar o evangelho, de estender essa graça a vocês, né, que é um povo gentil. Como lhes escrevi, versículo 3. Anteriormente, em poucas palavras, o próprio Deus revelou esse segredo a mim. Ao lerem o que escrevi, entenderão a minha compreensão desse segredo a respeito de Cristo. Qual o segredo que Paulo está se tratando? Que o evangelho se estenderia também aos judeus, que o evangelho também chegaria até nós. Ele está falando aqui, olha, Deus, ele me deu a responsabilidade de estender a graça a vocês. E como eu escrevi, o próprio Deus revelou a mim esse segredo. Então, quem que vai contar se você foi chamado para pregar para os de dentro ou para os de fora? É o próprio Deus. É Ele que vai te dar clareza do chamado que você tem, daquilo que Ele te levantou para poder fazer. Uma das coisas que a gente acha muito interessante, olhando para as cartas de Paulo, é que toda vez ele vai falar assim: eu, Paulo, apóstolo, escolhido pela vontade de Deus, eu, Paulo, chamado por Deus para. Então, não adianta nada você querer entender, às vezes, muitas coisas na sua vida se você não entender aquilo que Deus te chamou para poder fazer. Porque pode correr pode ter uma grande, você vai gastar uma grande energia correndo atrás de nem você sabe o que está correndo. Eu vou falar que uma das coisas que nos faz perder na caminhada é quando a gente não tem a certeza de onde nós queremos chegar. Quando você estabelece um alvo, quando você coloca uma meta, você sabe o que você tem que fazer para chegar até aquele caminho. Né? Então, quando você vem para Cristo, o primeiro passo é você vir. O primeiro passo é você aceitar Cristo. Mas depois desse primeiro passo,
Você precisa buscar de Deus para saber o seu propósito. Gente, isso não é algo que tem que tirar o seu sono, mas é muito importante você saber o seu propósito de vida. Além de exalar Cristo em todas as situações, ocasiões, qual que é o meu propósito específico? Porque lá no final de Mateus 28, lá ele vai mandar uma grande comissão: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, né? E esse chamado é um chamado universal. Esse é um propósito universal: manifestarmos Cristo aonde nós estamos, exalando da essência que tem dentro de nós. Só que e o chamado específico? Igual eu falei para vocês, hoje eu tenho uma clareza no meu coração que eu fui chamado para gentil. Eu prego para muitas pessoas de fora, eu alcanço gente de tudo quanto é religião ou situação. Não tem problema nenhum de caminhar com pessoas que são homossexuais, que hoje é um dos pontos que a igreja não sabe trabalhar, a igreja não sabe lidar com esse público. Tenho amigos assim, eles recebem de mim, então eu tenho assim, o Senhor me deu esse dom para poder alcançar pessoas que não são da mesma religião que a minha. Mas eu prego o quê? Jesus. Você vai para Jesus. Você não vai para uma religião, você vai para Jesus, e quando você chega em Jesus, ele revela ao seu coração o que ele quer de você. E eu acho que é interessante vocês buscarem isso aí de Deus, porque se vocês ficarem andando sem saber para onde que vai chegar, sem saber para onde que vai ir, vai ficar igual barata tonta e não vai chegar em lugar nenhum. Então busquem de Deus: Deus, o que o Senhor me chamou para fazer? Qual que é o meu propósito? E comece a investigar o seu coração. Você é habilidoso, você tem dons, você tem talentos. Talvez não são iguais os meus, porque não é todo mundo que vai ter o mesmo dom. Não é todo mundo que vai ser comunicativo. Não é todo mundo que vai ser criativo. Não é todo mundo que vai ser organizado e planejado. Não vai ser todo mundo que vai ter um dom para cantar, para tocar, para aprender instrumento. Então você precisa investigar o seu coração e comece buscando de Deus quais que são as minhas habilidades. O que eu faço bem? E quando você descobre aquilo que você faz bem, pare de pensar que todo mundo faz isso bem. Igual, por exemplo, por muito tempo Satanás ele me enganou com o ponto de que eu achava que todo mundo gostava de falar, que todo mundo era comunicativo, todo mundo sabia chegar num lugar e cumprimentar todo mundo. Porque pra mim é algo que eu faço com facilidade. Eu chego numa festa de aniversário, eu tenho facilidade de cumprimentar todo mundo em todas as mesas, mexer com todo mundo e ter um assunto específico com cada um. É o meu dom. E eu achava que todo mundo fazia isso bem. Quando, na verdade, tem gente que chega numa festa de casamento e não quer nem ser notado. Não gosta, não sabe cumprimentar, não sabe fazer amizade. Eu achava que era assim. Então, foi assim que eu fui descobrindo meu propósito. Opa, sempre desde pequena eu fui líder de sala, líder de colegiado, oradora nas formaturas. Sempre fui assim. Quando eu apresentava trabalho, nem eu sabia o que eu estava apresentando, o pessoal aplaudia. E o povo falava assim: nossa, Raira, você explicou direitinho. Porque eu decorava. Eu decorava o trabalho e falava ele todinho, mas nem eu sabia o que eu estava falando. Eu só decorei as falas e falei bonito. Então, eu percebi que eu era uma comunicadora. Então, se eu sou uma comunicadora, como que eu vou usar isso para o reino? Me comunicando, falando com pessoas. E hoje uma ferramenta que faz isso com grande excelência é o Instagram. Entende? Então você pega aquilo que você eu também sou assim, converso com todos. Quando você entende as suas habilidades, você vai vendo mais ou menos para onde que o Senhor ele te chamou. Eu tenho uma amiga que ela é médica e ela falou assim: Raira, meu marido ele tem chamado de pastor e ela é médica. E toda vez, igual, ela tem uma certeza muito grande que Deus chamou ela para a profissão. E ela conta a história que quando ela foi fazer a faculdade, ela passou a faculdade dela toda, especialização, fazendo neurologia, né? Então ela ficou muito boa, publicou artigo, aquela coisa tal e tal e tal. E quando chegou no final, o Senhor virou para ela e falou assim: você não vai fazer neurologia, você vai para ginecologia. E ela falou assim: Deus, mas eu achava que ginecologista nem era médico. Ela contou isso pra gente. E aí ela falou assim que o Senhor falou assim: não, você vai dar vida a muitas pessoas. E hoje ela trabalha como obstetra, né? E faz parto de alto risco. É o chamado dela. E ela faz com muita excelência. É uma excelente médica, tem nome em Belo Horizonte, é uma excelente profissional. Ela tem a certeza no coração dela que Deus chamou ela para aquela profissão.
Então, busque de Deus aquilo que Ele requer de você, para que quando você chegar lá no céu, Deus não... Sabe aquele vídeo que passa, que aparece, tipo, Deus no céu chamando assim, tipo, Raira, Raira pastora, Raira pastora, e ele vai ficar chamando Raira pastora. Aí chega lá e apresenta Raira geóloga, porque geologia foi o que eu fiz, né? Aí, não, Deus, eu não fui pastora, eu fui geóloga. Uai, eu fiz geologia, não era pastora. Pois é, eu te chamei para pastor. Aí vai falar assim, Bárbara dentista, Bárbara dentista, Bárbara dentista. E aí vai chegar lá, não, eu fui contadora, Deus. Não, não fui dentista. Não, mas eu tinha um povo para você alcançar dentro do consultório. Então, gente, isso é muito sério. Porque Deus te criou para um propósito específico e Ele requer de você um pouquinho de interesse naquilo que Ele tem para poder fazer na sua vida. Então busque a Deus, vai para o seu cantinho de oração e fala, Deus, qual que é o propósito que o Senhor estabeleceu para a minha vida? Porque uma das coisas que Paulo vai falar é, o próprio Deus revelou a mim a responsabilidade que eu tenho de fazer a graça alcançar vocês. Ele tinha um papel muito fundamental. Imagina se Paulo uma hora não entende o que Deus falou com ele, porque eu tenho certeza, gente, que eu acho que Deus não fala tão claro assim, não. Deus falou assim, ó, Paulo, o seu trabalho é esse. Ele é que tinha que desbravar a terra. Ele é que sabia como é que isso ia acontecer na prática. Ele só tinha o alvo. Ele sabia que, de alguma forma, ele tinha que anunciar o evangelho ao povo gentil. Mas Deus não falou com ele assim, Paulo, você vai ser preso e quando você for preso nessa prisão, você vai fazer isso. Quando você chegar nessa prisão, você vai fazer aquilo outro. Quando você for açoitado, você vai fazer isso e isso e escreva cartas. Não, gente. Eu não imagino que Deus fez isso. Deus simplesmente falou para Paulo, eu te levantei para alcançar os gentios. Pregue para eles. Agora, pensa o coração de Paulo, que a vida inteira foi judeu. A vida inteira ele passou estudando as escrituras. A vida inteira ele estudou para ser o melhor fariseu da região. Ele foi ensinado aos pés de Gamaliel, um mestre muito reconhecido. Paulo era o melhor na classe dele. Por quê? Não era todo mundo que se tornava fariseu. Tinha as etapas. E para se tornar fariseu, o crivo era alto demais. É tanto que quando a gente encontra os discípulos, Pedro, Paulo, Tiago, esse povo era tudo pescador, porque estudou para ser fariseu, não era bom o suficiente e se tornaram pescador. Paulo, ele era excelente fariseu. Ele trabalhou a vida inteira como judeu e fazia isso como ninguém. Agora Deus pega algo que ele sempre caminhou e falou assim, esquece isso aí. Esquece isso aí, porque agora o seu departamento é outro. Vou te ensinar a trabalhar de uma outra forma. Tudo aquilo que você carregou como uma rigidez, agora para. Não precisa mais circuncidar. Não, agora é diferente. E Paulo começa a trabalhar para o gentil. Totalmente oposto à caminhada que ele tinha feito a vida inteira. Eu não sei porque eu vou falar isso, mas talvez você está gastando uma energia em algo que Deus não te pediu. Talvez você está estudando, e Deus falou assim, eu quero que você seja um evangelista. Ponto. Nada te impede de ter uma profissão, de você ser sustentado por essa profissão, mas busque de Deus aquilo que Ele te pediu, que você esteja na profissão certa, que você faça exatamente o que Deus te pediu para poder fazer. Por quê, gente? Porque hoje existe uma igreja que acostumou com o imediatismo. Você cresce uma criança, né, vai estudar, vai fazer os trabalhos, vai entrar numa faculdade, vai ter que ter uma profissão. E geralmente, eu já cansei de escutar isso, os adultos, eles começam a perguntar para uma criança tipo de 10 anos, o que você quer ser quando você crescer? O que você quer ser quando você crescer? E eu acho que isso é um ponto muito errado, porque nem a criança sabe. O Senhor ainda talvez não revelou o coração dela. E os pais começam ali a querer instigar a criança a uma profissão. Ah, eu vou ser policial. Não, policial você não vai ser, não. Não, policial você não vai ser, não. Ah, eu quero ser médico. Médico estuda demais. Ah, eu quero estudar artes, quero fazer pinturas. Não, isso aí não dá dinheiro, não. Músico também não. Nós crescemos nessa sociedade que quer ditar pra gente o que nós devemos ser. E olhando com padrão terreno, qual profissão mais bem paga, qual profissão trabalha menos, traz mais recurso, fácil de atuar, com mercado bom para poder trabalhar.
E quando, na verdade, se quer perguntar para Deus, Deus, o que o Senhor quer que meu filho seja? Deus, o que o Senhor quer que eu seja? Porque eu vou trabalhar em cima do teu propósito, Pai. Nós precisamos voltar para esse lugar de depender totalmente de Deus e caminhar debaixo de algo que Ele quer para nós. Paulo gastou a sua vida sendo fariseu e só ele sabe o tanto que ele estudou. Só ele sabe quantas vezes ele teve que se dedicar. Que ele queria dormir e ele estava lá com um chicote do lado falando assim, vai estudar. Você vai ter que aprender as leis. Aprende as leis, pai. Paulo, você sabe como é que foi a criação de Paulo? Eu já assisti lá na África, quando eu contei um episódio de circuncisão. Se você não assistiu, assiste a live que ela tá salva. Mas eu, caminhando pelas ruas da África, passei dentro de uma escola de muçulmano. Os caras trabalham com chicote do lado. É com chicote do lado e fala assim, fala de novo, repete os mandamentos. Pá, pá, pá. E bate. E lá é autorizado o professor bater. Os meninos têm que aprender rigorosamente. Sabe lá quantas vezes Paulo sofreu por ter apanhado para aprender um mandamento? A criança, dependendo do estágio que ela estiver, ela tem que saber falar os 5 primeiros livros da Bíblia de cor. Isso era um processo para ser fariseu. Tinha que saber os 5 primeiros livros da Bíblia. Depois aumenta mais um pouquinho. Depois vai para os profetas e isso, os salmos. Mas para a pessoa chegar no cargo de fariseu, ela tem que saber a Bíblia inteira. Inteira, exceto o Novo Testamento. Né? O que era da época era até o Velho Testamento. Então ele tinha que saber o Velho Testamento inteiro. Gente, isso é muito rígido. Paulo trabalhou para ser o ministro do Evangelho para os gentios. E aí, o que Deus te chamou para poder fazer? O que você vai fazer hoje de diferente para você alcançar esse resultado que você precisa? Que é chegar no propósito que Deus estabeleceu para sua vida. Primeiro ponto é autoconhecimento. Se você não se conhece, você não vai nem conhecer a vontade de Deus. Porque depois que você se conhece, você vai buscar Deus, você conhece Deus. Ele te revela quem você é e você descobre o seu propósito. Uma das coisas que sempre falou ao meu coração é João 8. Eu acho que é João 8 mesmo. Quando Jesus vira e fala assim, eu sou a luz do mundo. Eu sou o sal da terra. Os fariseus viram para ele e falam assim, quem é você que dá testemunho de si próprio? Como que você pode falar que você é? Deixe que os outros te elogiem. Jesus vira para aqueles fariseus e fala o seguinte, eu sei de onde eu vim, eu sei quem eu sou, eu sei de onde eu vim, sei para onde eu vou. Meu propósito é esse, ser luz do mundo, sal da terra, ponto. Porque eu sei de onde eu vim. Tipo, ele conhecia o Pai e ele sabia para onde ele iria voltar. Então, quando você não descobre, enquanto você não descobrir, né, a sua identidade, muito menos você passará perto do seu propósito. Ontem eu falei um pouco sobre paternidade. Sabe, se você não descobrir a paternidade, se você não descobrir sua identidade, você não vai chegar em lugar nenhum. E qualquer palavra que as pessoas falarem com você vai te parar. Agora pensa se Jesus parasse diante das coisas que as pessoas falavam com ele. Os irmãos dele não acreditavam nele. Tiago mesmo, Tiago que escreve a carta de Tiago, ele hora nenhuma ele acreditou que Jesus ele era o Messias. E depois quando ele escreve a carta, ele vai começar falando assim, eu, Tiago, escravo do Senhor Jesus. Ele sequer trata Jesus como irmão. Ele simplesmente vai falar assim, eu, escravo do Senhor Jesus. Mas Jesus recebeu muitas palavras que não encaixavam no propósito dele. Quando Pedro vira para ele, ele fala assim, olha, é necessário que eu morra. Pedro vira para ele e fala assim, não, Senhor, você não vai morrer, só por cima do meu cadáver, tratando assim agora, falando com as minhas palavras. Pedro falou assim, não, Jesus, eu não deixo você morrer por nada. Jesus vira para ele e fala assim, afasta-te de mim, Satanás. Por quê? Você está me impedindo de cumprir meu propósito. Eu tenho que morrer, eu preciso morrer. Jesus, quando ele termina o batismo, ele sai do batismo, o Espírito o conduz até o deserto, e quando chega ao deserto, na tentação, a primeira coisa que o diabo vai falar com ele vai ser o seguinte, se você é filho de Deus, transforme esta pedra em pão. Gente, Jesus tinha acabado de ser batizado, e ele tinha escutado uma voz do alto que dizia, este é o meu filho amado, que me dá muita alegria. Você acha que uma pessoa alimentada por Deus, sabendo quem ela é, com a identidade totalmente transformada, vai parar no propósito? Jesus virou para ele e falou assim, ó, sai fora, Satanás, eu não paro, eu sei quem eu sou, meu pai acabou de falar que eu sou filho amado.
Por isso que eu falo, vocês que são pais, precisam alimentar a sua criança ao sair de casa. Alimentar não falo no físico, mas alimentar dizendo que ela é amada, que ela é especial, que ela é querida, que ela é bonita, que ela é linda, que ela é maravilhosa. Espetáculo do papai, espetáculo da mamãe. Pra menina sair de casa, tipo assim, com o ego aqui em cima, ó. Ó, minha mãe falou que eu sou isso, cara. Minha mãe falou, meu pai disse que eu sou. Meu pai falou que me ama. E se alguém dentro da escola falar assim, você não vai fazer trabalho com a gente, você é feio, você é bobo, ela não vai acreditar nessa verdade. Ela vai olhar para essa criança e falar assim, quem que é você? Meu pai e minha mãe acabou de falar outra coisa? Não acredito nisso que você está falando. É necessário você ser alimentado antes de sair de casa, porque do contrário, o primeiro que apontar para você e rir, você chora. Hoje, existem muitas pessoas que vivem num quadro de doenças na alma por conta do eu não tratado. Porque você não fez esforço nenhum para se conhecer. Agora, a partir do momento que você se conhece, você descobre o seu propósito, você descobre quem você é, né? Quem você é em Deus, o que Deus diz a seu respeito. Isso importa muito, gente. Eu lembro que quando eu comecei com o canal no YouTube, eu recebi um comentário ruim, sabe? Eu recebi um não gostei. Eu tinha recebido, acho que tipo uns 112 gostei e um não gostei do meu vídeo. Eu fiquei perguntando assim pra mim, nossa, o que eu falei errado que a pessoa não gostou? Meu Deus, por que tá acontecendo isso? E nananã, nananã. Mas sabe aquela falta de trabalhar o eu? É porque a minha identidade não estava completamente firmada em Deus. Porque uma vez que a sua identidade está firmada em Deus, ó, você tá pouco se lixando porque as pessoas falam. Hoje eu não recebo só um não gostei, recebo vários comentários de pessoas me chamando de idiota. Você é uma idiota por confiar nisso. Não gostei do seu conteúdo. Você falou isso, falou errado. Aqui, ó, tô pouco me lixando pra você, meu irmão. Tô cumprindo meu propósito com o meu pai. Você me dá licença? Eu sei quem eu sou. Eu sei de onde eu vim e eu sei pra onde eu vou voltar. Sou a luz do mundo, sal da terra, ponto. E ai de quem falar o contrário. Eu quero que você saia dessa live com essa mesma certeza que você é especial para Deus, que você é filho amado e que nele você vai descobrir o seu propósito. Você vai começar, vou colocar como tarefa de hoje, listar habilidades, dons que você tem, tá? E depois você vai começar a questionar a Deus sobre o que você vai, qual que é o seu chamado. Deus, diante dessas habilidades que eu sei que eu tenho, o que o Senhor me chamou para poder fazer? Sabe? É simples, gente. Não tem bicho de 7 cabeças. Vamos lá. Versículo 6. E este é o segredo revelado. Tanto os gentios quanto os judeus que creem nas boas novas participam igualmente das riquezas herdadas pelo Filho de Deus. Ambos são membros do mesmo corpo e desfrutam da promessa de Cristo. Pela graça, pelo grande poder de Deus, recebi o privilégio de servir, anunciando as boas novas. Ele fala algo lindo aqui, é que tanto o gentil quanto o judeu, tanto os que estão em Israel quanto nós, recebemos igualmente das riquezas. Bom dia, João. Recebemos das riquezas herdadas pelo Filho de Deus. Opa! Então quer dizer que para Deus não tem diferença de um filho judeu para um filho gentil. Ambos nivelados receberam a mesma coisa. E o mais engraçado é que nós recebemos o mesmo que Jesus. Tirando a parte de que o nome de Jesus é o nome que está acima de todo nome, ele tem todo poder. A Bíblia fala que nós somos co-herdeiros com Jesus. Herdeiro com. Tá entendendo isso? E eu quero contar uma história para vocês. Essa história está registrada em um dos livros, o nome do livro eu esqueci. Mas vai falar o seguinte, que uma mulher, ela trabalhava para uma... Eu esqueci também, não sei se ela é chinesa. Eu acho que a mulher era chinesa. Ela recebeu da patroa dela, da Espanha. Recebeu da patroa dela um papel. A patroa dela entregou para ela um papel, ela trabalhou muitos anos com essa patroa, ela entregou um papel para essa pessoa. E nesse papel, ela achou esse papel tão bonito que ela pegou esse papel e colocou num quadro. E aí, depois, essa senhorinha que recebeu esse papel, ela colocou esse papel num quadro e fixou na parede. Ela ficou doente e uma pessoa foi visitar ela. Chegou lá e falou assim, nossa, que quadro bonito, quem que te deu?
Ela falou assim, minha patroa, ela era muito boa comigo. Trabalhei muitos anos para ela e antes dela morrer, antes dela falecer, ela me entregou esse documento e eu coloquei no quadro porque eu achei muito bonito. Aí o cara virou para ela e falou assim, você sabe ler? Ela, não sei ler não. Ah, tá, você é analfabeta, né? Ok. Esse quadro tá falando que você herdou parte de metade da fortuna dessa mulher. Essa mulher fazia parte da família real da Espanha. E ela entregou, não tinha filhos, e antes dela morrer, ela entregou esse cheque para essa funcionária e colocou no testamento que a funcionária tinha parte de metade da herança. Tudo que ela possuía, metade era da funcionária. Essa mulher estava com torno de 80 e poucos anos, velhinha já, debilitada, com a saúde comprometida, porque as pessoas foram visitar porque a saúde dela estava comprometida e naquele momento ela descobriu que ela era muito rica. Só que agora sem saúde nenhuma, ela não conseguia desfrutar da riqueza que ela tinha. Por que eu tô falando isso? Por que eu tô ilustrando dessa forma? Porque hoje existe metade, vou colocar aqui, 70% dos filhos de Deus não sabe da herança que tem. Não sabe. Você tá igual essa velhinha que pegou o cheque e falou, não, que bonito. Não, bonito mesmo. Vou colocar aqui num quadro, gente. Vou colocar num quadro que eu vou pendurar aqui atrás. Ó, eu sou filho de Deus. Aqui, ó. A Bíblia falou que eu sou filho de Deus. Tá, você é filho de Deus, e aí? O que você vai acessar hoje porque você é filho de Deus? O que está liberado sobre sua vida se você é filho de Deus? Se você é filho, você tem uma herança. Desfruta dessa herança, sou. Vontade de bater na mesa e gritar. Se eu estivesse perto, eu sujigava você e falava assim, ó. Acessa a sua herança. Efésios 1, nós começamos a estudar esse livro falando que todas as bênçãos foram liberadas para vocês nas regiões celestiais. Vou contar um último episódio para ficar mais claro ainda. Se você está gostando das ilustrações, já deixa um joinha aí ou bate uma palminha para eu saber que você está gostando das ilustrações. Tem um episódio, sabe o episódio da mulher cananeia? Lembra da mulher cananeia? A mulher cananeia é aquela que a filha estava endemoniada. Que live poderosa, glória a Deus, glória a Jesus, gente. É para aplaudir de pé, igreja, é pro Senhor. Mas aqui, vamos lá naquele episódio da mulher cananeia. A mulher cananeia tinha um filho, uma filha que estava endemoniada. Só ela sabia o que a filha passava. Ela chegou para Jesus, viu que Jesus estava curando, viu tudo que Jesus operava. Ela virou para Jesus e falou assim, Jesus, a minha filha está endemoniada. Faz alguma coisa. Jesus olhou para ela e falou assim, não é lícito, não convém tirar da boca dos filhos para dar para os cachorrinhos. Aquela mulher, na maior humildade, ela virou para Jesus e falou assim, mas Jesus, os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Gente, olha que forte é isso. Jesus olha para aquela mulher e fala assim, quão grande é a sua fé. Por isso eu vou fazer, por isso eu vou operar. Aquela mulher não era filha e ela provou, ela experimentou de libertação e salvação. Ela não era filha. Pensa quanto mais está liberado para os filhos. Se aquela mulher, sendo um cachorrinho, sendo um não filho, provou de libertação e salvação, quais são as coisas que estão liberadas para os filhos? Isso é para refletir. Porque Jesus fala que ela não era filha. E ela provou disso. Agora pensa o que está liberado para os filhos, gente. É muito mais que libertação e salvação. Tem gente que acha que caminhar com Jesus é só libertação e salvação. Não, para de achar que Deus é limitado. Limitado é a sua mente, é a minha mente. Mas o Senhor, Ele não é limitado. Ele opera além daquilo que nós imaginamos ou pensamos. Esse é o nosso Deus. Só que outra coisa me chama muita atenção, que o fato de cair migalhas no chão significa que não é todo mundo que aproveita o que Deus coloca na mesa. Se você deixa alimento cair no chão, você não está comendo tudo que Deus te dá. Então agora é hora da gente olhar para a nossa mesa, o que tá sendo servido e falar assim, opa, eu preciso aproveitar disso em totalidade. Eu não posso deixar cair da mesa.
Mas aquela mulher não era filho e provou. Você é filho. E se você é filho, você vai provar de muito mais. Tem muito mais liberado. É só você começar a buscar. Joelho no chão, oração, tempo com Deus. E Ele vai te revelar segredos que você nunca imaginou que Ele te revelaria. Vamos lá, versículo 8. Ainda que eu seja o menos digno de todo o povo santo, recebi pela graça o privilégio de falar aos gentios sobre os tesouros infindáveis que estão disponíveis a eles em Cristo e de explicar a todos esse segredo que Deus, o Criador de todas as coisas, manteve oculto desde o princípio. Vamos entender outra coisa. Está falando que Deus manteve esse segredo oculto desde o princípio. Então, o plano do Senhor sempre foi chegar a nós. Ele sempre foi alcançar os gentios. Só que isso não foi revelado desde o início. Ele queria criar um povo modelo e toda a nação seguia esse povo modelo. Só que aqui está falando, ó, esse segredo, o segredo é que o evangelho se estenderia também aos judeus, os gentios, e os judeus teriam de igual forma a herança, se manteve oculto nele desde o princípio. O plano de Deus era mostrar a todos os governantes e autoridades nos domínios celestiais por meio da igreja que muitas formas de sabedoria divina. Esse era o seu propósito eterno, que ele realizou por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Por meio da fé em Cristo, agora nós, com ousadia e confiança, temos acesso à presença de Deus. Portanto, peço-lhe que não desanimem por conta das minhas provações. E por vocês que eu sofro. A honra é de vocês. Ele está falando assim, olha, agora nós, com ousadia e confiança, né? Ousadia e intrepidez, acessamos a presença de Deus. Como que você tem acessado a presença de Deus? Eu lembro que uma das respostas mais lindas e a vez que eu escutei Deus falar comigo foi diante de uma revolta que eu tive com Deus. Eu virei para Deus, eu já contei esse episódio aqui, ele tinha falado que ele me usar muito nessa terra. Ele falou assim, olha, vou te usar muito nessa terra. Ele usou essas palavras quando eu estava com 15 anos e quando fiz 18 eu converti. E eu lembro que a minha indignação com Deus era porque eu não falava em línguas. Eu queria falar em línguas porque falavam que era batizado com o Espírito Santo quem falava em línguas. E eu só queria falar em línguas. E eu falei assim, você não me ama, papapá, porque se você me amasse, você me deixava ser batizada com o Espírito Santo e não. E aí eu lembro que eu virei para Deus, voltando da escola, e falei assim, você vai me usar nessa terra ou em outra? Eu lembro que eu falei nesse tom com Deus. E aí eu falei, o que eu falei com Deus? Tá. Aí eu esperei até o dia seguinte. No dia seguinte, uma pessoa virou para mim e falou assim, Raira, ontem à noite você fez prova com Deus? Eu falei, ué, por quê? Ah, porque Deus falou comigo que ontem à noite você perguntou para ele se ele ia te usar nessa terra ou em outra. Aí eu comecei a chorar. Aí ele falou assim, não, Deus mandou te responder que nessa terra ele não vai te usar. Que nessa terra ele vai te sacudir. Aí eu comecei a chorar desesperada, tipo, tipo assim, Deus falou comigo, mas eu precisava, gente, acessar a presença de Deus de uma forma ousada. Não sei o que você vai falar para Deus hoje, mas toda vez que eu fui para Deus, tipo assim, me posicionando, ó Deus, qual é que é a sua, Deus? Ele sempre me respondeu. Teve uma vez que eu estava vendendo queijo e eu lembro que a gente estava passando muita dificuldade e Deus me chamou para ficar 100% para a obra. Eu estava passando dificuldade vendendo queijo. O queijo dava R$400, R$600 por semana, por mês. E eu tinha que dividir com a Cacau ainda. Não pagava o nosso aluguel. Eu lembro que eu virei para Deus e falei assim, Deus, quer saber de uma coisa? Se o Senhor quiser falar agora comigo, eu vou voltar a trabalhar, eu tenho faculdade, eu vou trabalhar na minha profissão, não vou ficar passando essa dificuldade mais, eu não tenho calça, eu não tenho isso, tenho que pagar aluguel, eu não tenho dinheiro para pagar aluguel. E eu fui falando para Deus, não quero mais. Se servir o Senhor for passar essa dificuldade, essa necessidade, eu não quero. Acabou agora o nosso contrato. Não vou mais, Deus. E aí ele virou para mim e falou assim, parabéns. Eu só queria ver até quando você ia continuar lutando pela força do seu braço. Aí eu falei, por quê? Porque um dia uma porta se abriu para eu poder vender queijo. Mas era um cenário que eu estava vivendo. Era cenário de pandemia, eu precisava acessar vidas e o queijo foi a porta que eu acessei vidas.
Não podia ninguém visitar ninguém, mas eu podia vender queijo. Pelo interfone eu orei por pessoas, sentei em mesas e pessoas foram restauradas. Era uma estratégia. Mas depois que esse período passou, eu ainda continuei. As coisas foram mirrando, foi acabando. Porque quando não é de Deus, gente, não cresce, não flui, não vai. Quando não é de Deus, você vai ficar trabalhando pela força do seu braço e vai cansar. Não era de Deus. Ele falou, que bom que você enxergou isso agora. Gente, eu passei a desfrutar da presença de Deus em totalidade. Isso é o quê? Acesso à presença com ousadia e com intrepidez. Não quero que você desrespeite Deus, porque se você desrespeitar, você está com um problema gigantesco. Mas eu falo de você se posicionar. E aí, Deus? Você está ou não está comigo? Posso ou não ver sua mão? Entende? É ousadia, é intrepidez. Deus, eu vou lá pregar naquele lugar. Você me sustenta? Você me dá as palavras certas? É isso, gente. Esse é o nosso Pai. Ele não é só meu. Ele é seu também. Então, acessa a presença dele com ousadia e com intrepidez, né? Pra gente terminar, eu tenho que ir embora. Vou para Belo Horizonte agora. Quando penso em tudo isso, caio de joelhos e oro ao Pai, o Criador de todas as coisas, dos céus e da terra. Peço que a riqueza de sua glória, ele os fortaleça com poder interior por meio do Espírito, por meio do seu Espírito. Então, Cristo habitará em seu coração à medida que vocês confiarem nele. Suas raízes se aprofundarão em amor e os manterão forte. Também peço, como convém, a todo o povo santo, que vocês possam compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo. Que vocês experimentem esse amor, ainda que seja grande demais para ser inteiramente compreendido. Então vocês serão preenchidos com toda plenitude de vida e poder que vem de Deus. Toda glória seja dada a Deus, que por seu grandioso poder atua em nós e é capaz de realizar infinitamente mais do que poderíamos pedir ou imaginar. A Ele seja a glória na Igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Amém, gente. Vou finalizar bem sucintamente, embora eu queira aprofundar, mas existe algo lindo que Paulo fala. Eu oro para que a riqueza, que ele os fortaleça com poder interior por meio do seu Espírito. Ele não pede poder externo, ele não pede algo aparente, ele não fala algo que é para púlpito, algo que é para mostrar para todo mundo, algo que é visível diante dos olhos do homem, mas ele vira e fala assim, eu oro para que Deus derrame as riquezas dele sobre a vida de vocês e que vocês sejam fortalecidos com o poder que vem de dentro. O poder que vem de dentro é o que nos aproxima de Deus. Você vai orar e falando assim, Deus, eu quero ser fortalecida pelo poder que vem de dentro, por meio do teu Espírito Santo. E aí que seu caráter é trabalhado. É nesse ponto que trabalha caráter, quando o poder de Deus está interno e não externo. O externo quer aplausos, o externo quer números, o externo quer riquezas terrenas. Mas tudo que é interno, tudo que começa dentro com Deus, gente, é impossível não vir para fora. É impossível não externalizar o que você está vivendo dentro. A palavra nos diz que a boca fala o que o coração está cheio. Eu já cansei de pegar pessoas que falaram coisas comigo e depois falaram assim, tô brincando, porque ficou sem graça, porque falou verdade. A sua boca vai declarar do que está cheio o seu coração. Então se encha de Deus, seja fortalecido por um poder que vem de dentro, por meio do teu Espírito Santo, para que você possa exalar no externo o que você vive dentro com Deus. Amém? É coisa linda, gente, é coisa linda. E ele vai falar assim, olha, então vocês serão preenchidos com toda a plenitude de vida e poder que vem de Deus. E ali ele vai dar ênfase ao amor de Deus. Conheçam esse amor. Que embora a gente seja limitado e nunca vai entender todo esse amor, que nós possamos viver um pouquinho, sabe? Um pouquinho só desse amor. E saiba que ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que nós pedimos, daquilo que nós pensamos. Ponto. Terminamos a palavra por aqui. Quero te falar que existe poder
diante do seu posicionamento com Deus, diante das palavras que você declara. Você é linda, Deus te abençoe cada dia mais. Eu vou ficar me achando, hein? Ai, ai, ai. Porque eu já fico me achando linda. Eu olho pra mim, gente, eu olho no espelho, eu vejo Tiago 1,17 todo dia. Eu olho pro espelho e falo assim, Tiago 1,17. Porque toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não há mudança e nem sombra de variação. Tem dia que meu cabelo ele quer me ofender, sabe? Tem dia que ele tá brigado comigo e não tem conversa. Eu não tô nem aí pra ele também, não. É sobre isso, tá? Se posicione com Deus, declare palavras sobre a sua vida. Eu aprendi algo no início desse ano, que é sobre profetizar palavras no meu mês. E eu escrevi uma palavra para cada mês desse ano. Lembra dos planejamentos que eu falei lá em janeiro? E esse é o mês da prosperidade, sabe? A palavra do meu mês é prosperidade. Gente, eu não vou falar para vocês valores, porque senão vocês vão ficar me pedindo dinheiro emprestado. Mas esse foi um mês que deu a virada do mês e eu comecei a receber ofertas. Dei graças a Deus porque aqui em casa a gente sempre foi muito escasso. A gente sempre teve muita falta. E esse ano saí para poder levar minha mãe para poder almoçar. E nós gastamos muito dinheiro, né, mãe? Nós gastamos muito dinheiro e eu paguei a conta, eu fiquei numa alegria, porque meus irmãos comeram, pegaram sobremesa e eu numa alegria, porque eu tinha dinheiro para pagar e ainda tinha mais. Depois saí do almoço, nós fomos fazer compra com muita fartura. Gente, foi algo que eu profetizei sobre esse mês. E não foi algo só nesse mês. Sobre fé. Gente, foi incrível o mês da fé. O mês da fé foi o mês que eu fiquei devendo aluguel. Lembra que eu contei para vocês que eu estava devendo aluguel? Ficou 2 aluguel atrasado? Pois é, era o mês da fé. Então, gente, o Senhor tem os meios dele de trabalhar. Tô ansiosa porque mês que vem é esperança. Profetiza palavras no seu dia, no seu mês, no seu ano. Declara aquilo que você vai viver. Lá no nosso grupo do WhatsApp, eu tô colocando as declarações. Então, chega lá, faça as declarações. Se você é novo aqui, é a primeira vez que você está assistindo essa live, seja muito bem-vindo. Nós temos um grupo no WhatsApp e esse grupo eu sempre deixo o link para você entrar nos stories. Então clica lá nos stories, que lá tem o link do grupo do WhatsApp e no WhatsApp eu mando tarefa do dia, música devocional e as declarações do dia. Não deixe de declarar, tá? Então escolha aquilo que você vai viver no dia de hoje. Isso tem poder, né, Sabrina? Sabrina que é minha mentora, gente. Ela me ensina tudo. Eu, se vocês, colava nela, tá? Vai lá que no Instagram dela tem muita coisa também. Vou deixar aqui o Instagram da Sabrina, gente, pra vocês seguirem, tá? Essa aqui, ó. Clica lá já de uma vez e vai lá seguir a Sabrina. Tudo que eu tô falando pra vocês, gente, eu fico até com medo quando eu falo ela tá aqui, porque a Sabrina, pra mim, é Salomão dos tempos atuais. Ela que me ensinou a trabalhar identidade, paternidade, tudo. Os BO que eu tinha na vida eu resolvi com ela. Vai lá, segue a Sabrina, gente. Depois me conta o que ela tá produzindo lá de conteúdo, tá? Tem alguém aqui que tá aqui pela primeira vez, não aceitou Jesus ainda, ficou muito impactado com essa palavra e falou assim, Raira, eu quero ser filho também. Como que eu faço isso? Tem que aceitar Jesus como Salvador. Se você não aceita Jesus como Salvador, você é criatura de Deus. Filho é só aquele que aceita Ele como Salvador. Se todo mundo fosse filho, não tinha necessidade de falar que Jesus era o unigênito, único Filho de Deus. Se você quer fazer essa declaração, escreva nos comentários, Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor, e Salvador, Ele é Salvador da sua vida. Aqueles que estão afastados do caminho do Pai e quer voltar hoje, escreve assim, eu quero voltar. Gratidão, Deus, te usa poderosamente para nos ensinar e esclarecer. Amém. Glória a Deus. Vejo tudo, a filha dela é linda. A menina mais linda que eu já vi na vida, né? As aventuras de Floramia. Gracinha, Robertinha. Coisa mais linda. Gente, é sobre isso, tá? Tem alguém aqui que quer aceitar Jesus? Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Tem que ir embora, gente. Dou-lhe duas. Senhor Jesus, eu te aceito como o meu único, o meu Salvador. Valdilene.
Gente, eu quero voltar em nome de Jesus. Glória a Deus, hein, Alex? Outro dia você falou comigo que não estava preparado. Tô feliz com essa decisão, Alex. Glória a Jesus. Valdilene. Tem mais alguém que quer aceitar Jesus como Salvador? Valdilene. Ô, Alex, hoje esse dia marcou pra mim, tá? Porque eu lembro o dia que você entrou pela primeira vez nessa live e falou que você não ia voltar ainda porque você não estava preparado. Glória a Deus. Tô muito feliz, Alex. Ganhei meu dia. Pronto. Deus está no controle, sempre. Aleluia. Tem mais alguém? De novo, hein, ó. Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Dou-lhe três. Vendido para Jesus. Coloca sua mão no coração, vamos finalizar essa live, vamos orar por esses dois irmãos que voltaram para o Pai, que são filhos agora. Aleluia, glória a Jesus. Deus, muito obrigado por esta palavra. Repete isso, que ela possa germinar em meu coração, que ela possa dar frutos a 30, a 60, a 100 por um. Deus, em nome de Jesus, eu quero entregar a vida de cada filho aqui nas tuas mãos, Pai. Filhos são aqueles que aceitaram o Senhor como Salvador. Deus, o restante é criatura do Senhor. Então, guarda, Pai, a vida de cada um dos teus filhos, de cada um daqueles que estão buscando cada dia mais aprender um pouquinho mais com o Senhor. Livra eles dos ataques de Satanás, Pai, de tudo aquilo que o diabo possa tentar contra a vida deles. Hoje é um dia muito feliz para mim, Pai. Alex voltou para o Senhor. Coloca aí de novo, Pai. Pega a caneta, coloca agora esse nome. Não põe de lápis não, Deus, porque senão pode apagar. Mas coloca o nome do Alex de caneta, Deus, para que ele nunca mais saia da tua presença. Eu entrego a vida da Val também diante do Senhor, Pai. Hoje ela reconheceu o Senhor como Senhor e Salvador da vida dela. Escreve o nome dela no livro da vida, no seu bloquinho de anotações, papai. Coloca aí o nome deles e fortalece eles, Pai. Sustenta-os e ativa os dons, Pai. Mas antes dos dons, ativa o fruto, Pai. Muda o caráter. Mansidão, paz, alegria, domínio próprio, longanimidade, bondade, temperança, Pai. Meu Deus, que eles possam ser cheios do teu fruto. E depois deles ser cheios do teu fruto, com caráter transformado, amável, bondoso, com fé, com alegria, Pai, eles possam experimentar dos seus dons. Que aí vem sabedoria na palavra, conhecimento de ciência, meu Deus, dons de curar, dons de falar em línguas, interpretação de línguas, revelação. Fique à vontade, Pai. Derrama sobre a vida deles, Deus, conforme aquilo que o Senhor um dia planejou. Eu entrego, meu Deus, o chamado, o propósito específico de cada um que aqui está nas tuas mãos. Pai, começa a trazer com clareza, dê sonhos, dê visões, levanta pessoas para poder falar, mas, meu Deus, cuida deles. Não deixa qualquer pessoa falar não, Pai, porque as profetadas, elas matam, Deus. Então, levanta pessoas que têm conhecimento do Senhor, pessoas que são profetas de verdade do Senhor, Pai, para poder ministrar o coração dos teus filhos. Não permita que essa palavra pregada hoje seja em vão ou ela vai se esvair, Deus, de acordo com o que o meu irmão escutar. Em nome de Jesus, completa em nós o teu propósito. Nos dê um dia lindo, Pai, abençoado. Nos coloca na tua agenda e nos fala o que tem para hoje. Que cada um aqui viva, Deus, exatamente o que o Senhor colocou na agenda de hoje. Em nome de Jesus. Em Jesus' name. Thank you, God. Thank you, God. Amém. Sim, gente, eu sou poliglota. Eu falo vários idiomas. Deixa eu ir embora, gente, que se eu ficar aqui... Já seguiram a Sabrina? Vai lá seguir a Sabrina. Já foi lá? Amém. Glória a Deus. Beijo, gente. Eu amo vocês. I love you. Val, seja bem-vindo à família de Cristo. Alex, seja bem-vindo. Você já é bem-vindo, né, Alex? Você tá aqui todo dia. Glória a Deus. Vou beber água porque eu falo demais. Qual é a palavra de hoje? Como assim, Mirela? Qual é a palavra de hoje que você fala que você vai profetizar? É isso? Não entendi. Então tá bom, tá, gente? Então tá, gente. Um beijo, um queijo e até amanhã, se Deus quiser. No mesmo horário, 6h40, tô esperando vocês aqui. Convida um amigo, tá bom?
Por nada, Alex, por nada. Amém. Manda glória pro céu aí, tá? Não, qual foi o estudo bíblico de hoje? Efésios 3. Manda o link da Sabrina de novo. Deixa eu achar aí. Sabrina, dá um oi aí. Aqui, ó, Sabrina. Ih, não vou achar aqui não. Glória, glória. Essa aqui, ó. Vou fixar o comentário dela, que aí vocês pegam. Clica aí rapidinho que eu já tô saindo, hein? Já tô indo embora. Clicou? Beijo. Então tá. Amém. Beijo, beijo, beijo.